A gente vai ver agora mais exemplos. Então, calcule a integral tripla dessa função, raiz de x ao quadrado mais e ao quadrado, sobre a região E, que é a região limitada por esse paraboloide e por esse plano. Tá? Então, esse paraboloide y igual a x ao quadrado mais e ao quadrado é esse paraboloide que está aqui em preto, certo? É assim, né? Ó. Se fosse z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, esse é um paraboloide, né? É análogo a y igual a x ao quadrado, né? Só que é z igual a x ao quadrado e y ao quadrado, né? Então você só precisa aqui trocar os papéis do eixo, né? Essa abertura, né, tá no eixo z, né? Nesse caso a abertura vai estar no eixo y aqui, ó, certo? Então esse é o paraboloide. E o plano y igual a 4 é esse plano y constante, né? Se você pega essa parede lateral aqui, arrasta 4 unidades para cá, certo? Então a região delimitada por esse paraboloide, por esse plano, é essa região interna aqui do paraboloide, né? O que está aqui dentro. Tá? Então essa é a minha região de integração. Tá? Ótimo. Então a gente entendeu, pelo menos geometricamente, quem que é a região E. Agora a gente teria que, né, decidir como que a gente vai tentar descrever esse conjunto, tá? Daqui a pouco a gente faz o que aconteceria se a gente projetasse lá no chão, tá? Tentasse arranjar a região D no plano x e y. Por enquanto, vamos projetar, né, o segundo tipo que a gente estudou. Vamos tentar projetar essa figura no plano xz e ver se o y está entre duas funções. Tá? Então vamos lá. O que acontece, né, se eu projetar, qual que é a sombra que esse objeto faz se você acender, né, jogar luz aqui paralelamente ao eixo y? O que aparece aqui? Vai aparecer exatamente isso aqui, né, esse pedacinho aqui, né, que é uma circunferência, né. Coloca, aqui é y igual a 4, né, coloca y igual a 4 aqui. Essa circunferência, a equação dela é assim, né. Então no plano xz é uma circunferência centrada na origem e de raio 2. Tá? Então a gente achou a região D projetada no plano xz. Então desenhando ela aqui, circunferência de centro 0,0 e raio 2. Então como que fica a região E, né? A região E fica x, y, z em R3, tal que o x e o y estão em D, e o x e o z estão em D, e o y. Será que ele está entre duas funções? Bom, o y, né, fixa um xz aqui em D e começa a fazer o y variar. Né? Então eu vou aqui sempre caminhando no sentido positivo. Né? Qual é a primeira coisa que o y enxerga nessa região? Lembra que é a região de dentro do paraboloide. Bom, uma hora ele tem que entrar no paraboloide. Né? Então a primeira coisa que ele enxerga aqui é o x ao quadrado mais e ao quadrado, que é o paraboloide. Aí ele entrou no paraboloide, ele vai caminhando, né? Então tava caminhando, entrou no paraboloide. Aí ele sai sempre por aqui, né? Isso aqui é o plano y igual a 4. Então a última coisa que ele enxerga aqui seria isso. Então, I, né, que é a integral tripla, vai ser a integral dupla na região D, e aí uma integral simples na variável y. Então, dy, a função eu simplesmente copio, e aqui eu coloco os limites dados pela região E. X ao quadrado mais ao quadrado, e aqui 4. Bom, a integral em I, isso aqui é constante em y, né? Então, fica assim, né? A constante sai para fora, y, né, que é a primitiva de 1, né, que vai ficar a integral de 1 dy, então é y calculada nos extremos. Certo? Bom, no ponto
Então aqui vai ficar assim, né? 4 menos aqui. 4 menos x ao quadrado, z ao quadrado, dA. Então, olha o que a gente obteve aqui. A gente obteve uma integral dupla nas variáveis x e z sobre a região D. A região D é uma circunferência. Isso aqui, né, é bem sugestivo, né? Vamos usar coordenadas polares. X igual a r cosseno θ e z igual a r seno θ, né? Aqui não é y, porque a variável da integral é z, tá? Então é só mudar o nome, né? Então lembra, como que fica então, né? E aqui assim, eu estou integrando sobre a circunferência inteira. Então o r está indo de 0 até 2, o θ está indo de 0 até 2π. Aí, x ao quadrado mais z ao quadrado é r ao quadrado. E aí tem o meio, né? Então vai ficar r. Aí 4 menos x ao quadrado menos z ao quadrado é r ao quadrado. E você não pode esquecer do jacobiano aqui, r. Aí dθ dr, né? Respeitando a ordem que você colocou as variáveis. Bom, mas isso aqui então faz a distributiva, né? 4r menos r à quarta, dθ dr. E agora, a integral em θ, não tem θ, né? Então vai ficar 2π, né? Essa integral em θ dá 2π. Então fica 2π a integral em r. Aí você primitiva, né? De 4r ao quadrado é 4r ao cubo sobre 3, de r à quarta r à quinta sobre 5. E aí coloca nos extremos de 0 a 2. E aí, simplesmente fazendo essa conta, você vai chegar em 128π sobre 15. Esse aqui é o valor da integral. Então é curioso que a gente, na integral dupla, a gente foi lá e usou coordenada polar. Né? Por conta da região, né? A região ela é mais simples, né? A região aí delimitada por uma circunferência. Bom, o que aconteceria se eu projetasse em x e y? Então, ó, imagina que você, né, vai acender aqui uma lanterna na vertical e vai olhar a sombra dessa figura. A sombra que essa figura faz no plano é essa maior região aqui da figura, né? Ó, justamente o que está no plano já, né? Porque depois a figura ela vai achatando, né? Conforme você vai subindo, né? Então a sombra que ela faz é essa região pintadinha aqui, que aqui eu destaquei assim, né? E como que eu sei que essa curva aqui é y igual a x ao quadrado? Bom, essa curva aqui, ó, ela tá no paraboloide, né? Eu disse, como eu disse, é a parte mais larga do paraboloide, então satisfaz essa equação. Só que tá também no chão, né? Z igual a zero, né? Então fica y igual a x ao quadrado. Certo? Só que lembra, você está projetando, né? Essas partes de cima aqui, elas fazem a sombra também, né? Então você tem que preencher essa região. Tá? É uma região lá no plano mesmo, preenchidinha. Então quem que é o meu conjunto E? Descrito, né, projetando aqui. Então é todo ponto no espaço, de modo que o x e y está nessa região D. E o Z? Bom, fixam x e y na região D. Começa a fazer o Z variar, né? Qual é a primeira coisa que o Z aqui vai fazer? Ele entra na região aqui por baixo, né? Na casquinha do paraboloide, né? Agora, se o paraboloide tem essa equação, ó, isola o Z. Então, o Z é mais ou menos raiz de y menos x ao quadrado. Né? Não esquece. Aqui a gente não sabe se o Z é positivo ou negativo. Tem que vir esse mais ou menos. Então, a parte de menos com menos é a calota de baixo. E a parte com mais é a calota de cima do paraboloide. Então, a primeira coisa que o Z vai enxergar nessa região é a calota de baixo. Então, ó, ele está aqui. E aí ele entra aqui, né? E vai percorrendo. A última coisa que ele enxerga é a calota de cima. Então, você vai usar mais. Então, essa região aqui você consegue descrever também projetando em x e y. Né? Você obtém essa expressão. Bom, vamos montar então a integral. Então, a integral tripla é a integral em D, certo? X e Y, e depois uma integral simples em Z. Aí a função que a gente está integrando, né, se você lembrar, é essa função. Então aqui eu só repito a função. E o Z, eu coloco os limites de integração do Z.
Fica isso, calota de baixo e calota de cima. O problema, gente, é que agora essa integral vai ficar muito mais complicada de calcular do que aquela lá. Porque aqui você vai ter que achar uma primitiva disso em z. Então você vai lá e vai achar uma primitiva. Aí essa primitiva você vai ter que calcular aqui e aqui. E depois você vai integrar isso em x e y. Tá? Então essa daqui vai ficar muito mais complicada. Então, moral da história, né? Às vezes você consegue escrever a sua região, você consegue montar a sua integral, mas a coisa que aparece aqui é um pouco difícil de lidar. Então, nesse caso, compensa você tentar projetar em outro lugar e ver se você consegue escrever de uma outra maneira, né? Nesse caso aqui, usando coordenada polar, ficou bem simples, né? Tá? Então, nem sempre assim, você encontrar, né, essa expressão do E como sendo um daqueles tipos já vai matar o problema, e depois é só calcular a integral. Não, não é assim. Às vezes você precisa repensar nesse processo para facilitar lá no final. Vamos agora para o último exemplo, que é o seguinte, ó. Expresse essa integral, é uma integral iterada, né? Como uma integral tripla. O que a gente vai fazer assim, a gente vai tentar entender a região que a gente está integrando. E depois a gente vai reescrever essa integral como uma integral iterada, mas invertendo a ordem de integração. Primeiro a gente quer integrar com relação a x, depois com relação a z e depois com relação a y. Então eu tenho que colocar aqui dx, dz, dy. Esse é o objetivo do exercício. Então a primeira coisa, né, vamos tentar entender o conjunto onde a gente está integrando. Aqui, né, a expressão do E é dada, né, se a gente olhar para a integral, a gente consegue achar, né, a expressão do E. Por quê? Porque o E, o que ele está falando? Está falando assim, ó, o x está variando de 0 até 1. O y está variando de 0 até x ao quadrado. E o z está variando de 0 até y. Então a gente consegue determinar, pelo menos, as fórmulas que determinam um conjunto E. Né? Agora, será que a gente consegue visualizar quem que é o conjunto E para a gente tentar fazer essa troca de, de ordem na integração? Né? Vamos ver isso. Então aqui, ó, eu usei o GeoGebra para dar uma ajuda aqui pra gente, tá? Os desenhos ficariam muito feios. Então esse aqui é o E. Aqui eu fiz isso daqui, ó, é y igual a x ao quadrado no espaço, tá? Porque assim, se você olhar y igual a x ao quadrado em z igual a 0, você vai ter essa curvinha aqui, né? Ó. Mas você está em R3, né? Então não importa a altura que você fizer, né? É sempre a mesma parábola, né? Então, y igual a x ao quadrado em R3 é essa superfície aqui, certo? Agora, esse daqui é o plano Z igual a Y. Né? É um planinho ali inclinado 45 graus ali. Daria para fazer o desenho dele, é análogo ao raciocínio que a gente fez aqui. Né? Você tem Z igual a Y no plano ZY, é essa retinha, né? 45 graus aqui. E não importa o X que você fixa, né? É sempre essa retinha, né? Tá, mas sem o software o desenho ficaria meio estranho, então vamos lá. Então assim, só que aqui eu coloquei as igualdades, né? A gente não tem igualdade, a gente tem uma coisa assim, ó, menor ou igual, né? Então vamos entender o que acontece com esses sinais aí, essas desigualdades. Então, primeiro, ó, y maior ou igual a zero me restringe a só esses valores de y. Então é assim, ó, tudo que tá para cá você vai ignorar, né? Não tá no seu conjunto E. Mesma coisa, z maior ou igual a zero nos restringe a coisas acima do chão, tá? Então a gente já tem uma restrição, né? Bem grande aí. A gente só vai pegar coisas que estão acima do chão e com y positivo, certo? Então essa parte aqui de trás ou a parte lá de baixo, pra gente não interessa. Agora, y menor ou igual a x ao quadrado. Bom, a gente sabe que aqui vale a igualdade. Esse tipo de coisa separa o espaço em 3 regiões, né? Onde é igual, onde é menor e onde é maior. Então você quer menor ou igual, ou seja,
igual pode acontecer e menor, não pode acontecer o maior. Como que você sabe então, né, se é essa parte aqui de dentro que eu tenho que considerar para ser menor ou igual, né, junto com a casquinha, ou se é a parte aqui de fora que eu tenho que considerar para essa expressão? Uma maneira é você testar um ponto, né? Por exemplo, pega um ponto aqui. Esse ponto, por exemplo, o y é positivo. Desculpa, o y isso, o y é positivo e o x é zero, né? Então não pode acontecer, né, y positivo ser menor ou igual que zero. Então esse ponto ele não pode estar na região. Portanto, essa região aqui, né, só essa y menor ou igual a x ao quadrado, é tudo que está fora, incluindo, né, a casquinha aqui, tá? Então, na nossa região, só tem pontos que estão aqui fora dessa região aqui, né, dessa superfície aqui, tá? Daqui para fora. Bom, e essa daqui? Z menor ou igual a y. Vamos fazer o mesmo processo, né? Ou vai ser essa parte aqui de cima do plano, ou vai ser essa parte aqui de baixo. Né? Vamos olhar para o z menor ou igual a y aqui. Z menor ou igual a y, vamos testar, testa esse pontinho aqui, por exemplo. Né? Aqui o z é zero, né? Altura zero, e o y é positivo. Esse ponto tá. Então, é essa parte aqui. Certo? Então, aqui eu desenhei isso aqui, e aqui, né? Imagina assim, né? É tudo, tá? É sólido a coisa, né? É infinito, inclusive, né? É esse daqui. Agora, a gente não olhou ainda para esse, né? Vamos olhar para esse aqui nesse desenho para entender o que está acontecendo. Ó. 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Então, ó, aqui é o 1, né? Então, isso aqui fala assim, ó, você só vai olhar para pontos dentro dessa faixa, ó, em que o x está entre 0 e 1. Ah, só que assim, o x entre 0 e 1, gente, é como se fosse. É tudo, tá? Imagina aí que se levantou um muro aqui, ó. Tá pra cima e pra baixo, inclusive. É um muro aí infinito, né? Determinado por essa faixinha aí, tá? É uma parede aí, né, imensa, onde o x está entre 0 e 1. Bom, agora é assim, né? As três coisas têm que valer. Então vamos por partes. O que acontece, né, se você tá nessa região em verde, abaixo do y igual a z, né, ou seja, z menor ou igual a y, e nessa faixinha com x entre 0 e 1. Se você olhar, vai aparecer uma rampinha assim, né? Ó. Aqui eu também estou me restringindo a z maior ou igual a zero, tá? Então, vamos lembrar isso, né? O z maior ou igual a zero. Também, tá? Por causa dessa. Né? Porque senão aqui eu teria que continuar a rampinha para baixo, né? Se fosse fazer essa interseção. Mas o z maior ou igual a zero, então você corta a rampinha, né? Então aqui assim, provavelmente não vai bater, mas né, o que está em vermelho e o que está em verde daria uma coisa assim, ó, uma rampinha ali em cima. Certo? Então nessa informação eu já juntei isso e isso. Falta eu juntar essa daqui. Essa daqui vai vir, né? Que eu só posso pegar os pontos da parábola, certo? Fora aqui da parábola, né? Dessa. Isso aqui não. A parábola que eu digo tá aqui, né? Mas fora da superfície, certo? Bom, então o que você vai fazer? Você vai pegar essa rampinha e ainda vai cortar ela, ó. Você não pode pegar esses pontos que estão aqui dentro, por exemplo, né? Você tem que cortar ela com essa curvinha aqui, ó. Você vai fazer a interseção ainda dessa região com essa. Não é uma coisa muito simples de ver, mas o desenho ficaria mais ou menos assim, ó. Então você pega a rampinha, ó, e observa que esse trechinho aqui da parábola, ó, é esse aqui. Essa curvinha aqui que é meio chatinha de enxergar seria, né, a interseção dessa superfície com essa rampinha que ela vai cortando a rampinha e vai subindo, né, até pegar esse vértice aqui, né? Ó. É isso que está acontecendo aqui, ó. Tá? Aqui tem uma figura do livro, né? Tento desenhar também ali, né? Mas não é uma figura tão simples de ver, mas é isso que está acontecendo. Tá?
Bom, vamos ver o que o exercício pede então. Eu quero integrar primeiro com relação a x, depois com relação a z e y. Então, se eu vou integrar por último com relação a y, ou melhor, se eu vou integrar primeiro com relação a x, o meu domínio, o d no plano, ele tem que estar nas variáveis z e y, certo? Então, eu tenho que cair aqui atrás. Ó, a figura D tem que estar aqui atrás. Ou seja, eu tenho que projetar essa figura lá na parede de trás. Aí você imagina, né? Se você acender uma lanterna aqui, né? Paralelamente aqui ao eixo X, o que você vai enxergar lá atrás? É justamente esse triângulo, né? Todo o resto que está ali para trás está atrás desse triângulo, né? Então vai ficar uma coisa assim, ó. Bom, como que eu sei que aqui é 1 e aqui é 1? Né? Bom, essa altura, né? A gente precisa saber que ponto é esse, né? Primeiro, né? Quem que é essa curvinha aqui? Essa curvinha, ela vem dessa parábola, né? Essa parábola vem justamente de y igual a x ao quadrado. Então aqui é y igual a x ao quadrado. Essa retinha vem da onde? Lembra? É a faixinha, né? Determinada por x. Lembra? O x você coloca uma faixinha aqui, né? Então ele vem do x igual a 1, né? Aqui é x igual a 1 e aqui é x igual a 0. Então essa curvinha aqui, ó, é x igual a 1, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, x igual a 1. Bom, mas então a interseção de y igual a x ao quadrado com x igual a 1 te dá esse ponto. Então é o 1 e 1. Certo? Aí como que eu acho essa altura aqui agora? Bom, essa altura vem do plano z igual a y, né? O z está indo até y, certo? É o z máximo aqui, né? E esse y vale 1, né? Então aqui também vale 1. Tá? Então a altura desse ponto é 1. Então esse ponto é 1, 1 e 1. Então quando você projetar lá, né, é simplesmente pegar esse triângulo e jogar uma unidade para lá. Vai ficar 1 no 1 aqui, né? É por isso que eu sei que aqui é 1 e 1. Certo? E é essa região aqui, né? O D, ó. O D é isso aqui. Bom, então a gente pode montar agora a integral. Então a integral tripla na região E, que a gente já entendeu o que é. Bom, a função aqui, ele não dá fxyz dv. O que que é? É a integral dupla na região D. Vamos agora entender, né? Eu vou fixar alguém na região D. Né? A região D é o triângulo aqui atrás. Eu vou fazer o x variar. O x, eu vou sempre caminhar na direção em que o x é positivo. Então é como se eu estivesse saindo da tela do computador. Então eu começo lá atrás. Né? O x vem. Qual é a primeira coisa, né, que ele enxerga? Ele entra aqui na região em verde, ó. Se eu for começar a variar, ele bate essa superfície aqui, ó. Que se a gente for ver o que é justamente essa superfície, né? Y igual a x ao quadrado. Ou seja, o que ele enxerga primeiro aqui, né? Lembra que o x é positivo, né? Aqui nessa região em verde. É raiz de y. Então, a primeira coisa que ele enxerga aqui é o raiz de y. E aí então ele entrou na região. Aí ele vem, a última coisa que ele enxerga é esse triângulozinho aqui. Esse triângulozinho, ele vem, ele é a parede da rampinha, né? E essa parede da rampa é a superfície x igual a 1. Bom, dá até pra ver aqui no desenho, né? Tudo 1 nessa. Então, raiz de y até 1. F de x, y, z, dx, dA. Mas ele quer uma integral iterada, né? Só integral iterada, de integrais simples, né? Então o dA eu tenho que transformar ainda em duas integrais simples. Bom, mas aí é a integral sobre a região D, né?
Aí o que, que ele quer que eu integro logo em seguida é o z. Então a última integral é o y. Então aqui vai ficar assim, igual. Aqui eu tenho que colocar a variação do y. Então o y nessa região está indo de 0 até 1. Projeta essa figura no eixo y. Né? E aí, e o z, né? Uma vez que você fixa o y, a primeira coisa que o z enxerga aqui é z igual a 0 e depois isso aqui lembra, né? É y igual a z. Então é de 0 até y. Então a última coisa que o z enxerga nessa região é a reta y. E aqui eu só copio. Raiz de y até 1. F de x, y, z, dx, dz, dy. Então era isso que o exercício pedia, para você inverter essa ordem de integração. Né? Então ficou dessa forma aqui.